Hoje nós vamos falar sobre liderança e tem uma metodologia para você conhecer aqui no Café Corporativo. Oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Café Corporativo aqui no nosso canal 25, hoje falando sobre liderança com o Mauro Moraes. É palestrante comportamental, especialista em desenvolvimento pessoal e liderança. Ele é bacharel em esporte pela USP, pós-graduado em administração e marketing esportivo pela Gama Filho, técnico em gestão empresarial pelo Senac e tem mais de 25 anos que ele trabalha em cargos de liderança em clubes esportivos, por exemplo, o Sírio e a ABB de São Paulo. E ele é CEO da Palestrantes do Brasil, da Universidade do Líder e da CIPAT Training. Ele publicou 3 livros já, que é Os Segredos de Alto Impacto, O Poder do Óbvio e o Liderando Juntos. Seja bem-vindo, Mauro, ao Café Corporativo. Aguinaldo, prazer é meu estar aqui conversando com um tema que eu adoro, liderança, e vamos conversar um pouquinho sobre o livro Liderando Juntos. Aliás, eu conheci o Mauro numa oportunidade lá na Livraria Cultura, quando eu fui dar uma palestra, o Mauro estava na plateia, foi apresentado, e naquele momento a gente estava lançando um livro. Então o livro quer dizer que é um assunto já em comum nosso aí, né? Exatamente, nós que temos muito conhecimento, né? Temos que compartilhar com os outros. Então agora, durante a pandemia, junho de 2020, né, lançamos esse livro aqui, Liderando Juntos. Muito bom. Mauro, agora essa questão da liderança, como é que ela funciona? Ela tem assim uma metodologia? Porque eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, a gente falava muito de liderança intuitiva, era um instinto da pessoa, né? Aliás, naquele tempo a gente tinha os chefes. O que era o chefe? A gente tinha um chefe mais carismático, um pouco menos carismático, mas eu sinto que naquele momento, anos 80, não tinha metodologia nenhuma, né? Me parece que hoje a gente tem processos, correto? São competências que os líderes precisam desenvolver, porque hoje as empresas têm como maior patrimônio as pessoas. Os líderes têm que entender que precisam reservar um tempo de qualidade para realmente dar atenção para direcionamento, motivação, desenvolvimento desses colaboradores, que é justamente o tema no meu capítulo no livro, né? Os 3 pilares da gestão de pessoas. E quais são esses 3 pilares? Como é que você classificou esses 3 pilares? Os líderes precisam pensar em direcionar os seus colaboradores, deixar claro o que esperam deles. Depois precisam motivar, porque o colaborador realmente precisa estar não só sabendo o que precisa fazer, mas tem que estar motivado em fazer. E por final, o 3º pilar, ele tem que ter a competência. Não adianta ele estar motivado, ele sabe o que tem que fazer, está motivado, mas não sabe fazer. Mas não consegue. Então são as competências que o líder precisa estar trabalhando. E quando você fala a respeito de o colaborador saber exatamente o que é esperado dele, volto lá nos anos 80, quando eu comecei a trabalhar. Naquele momento a gente começava a trabalhar, a pessoa apresentava para a gente lá o ambiente de trabalho, né? Olha, sua mesa é essa, seu espaço é esse, e você tem que fazer tal coisa, ponto. E a forma de identificar o que o líder esperava da gente, talvez fosse um colega que vinha falar, e nem sempre esse colega ele é tão correto, ele é tão verdadeiro com a gente, né? Faz sentido? Faz. Eu diria o seguinte, com o acesso fácil de informação, cada vez mais as pessoas estão buscando propósito. E aí o líder, ele precisa estar alinhando os sonhos dos seus colaboradores com realmente os objetivos da empresa. Então, eu conto aquela historinha rápida, né? Estava tendo uma construção e um engenheiro estava andando para a obra e chegou e perguntou para o primeiro pedreiro, o que você está fazendo? Eu estou assentando o tijolo. Chegou para o segundo pedreiro e perguntou, o que você está fazendo? Eu estou levantando um muro. E chegou para um terceiro pedreiro e perguntou, o que você está fazendo? Eu estou construindo uma linda catedral. Então, é importante que os colaboradores entendam o seu real papel dentro da organização e que alinhe, né, essa mentalidade com os seus sonhos, os seus propósitos particulares. Você tem ideia para dizer para a gente se isso hoje é feito numa boa proporção no Brasil ou se a nossa liderança é uma liderança carente? Como é que é isso? Eu diria que, infelizmente,
os líderes precisam buscar conhecimento urgente. Realmente eu tenho visitado muitas empresas, palestras, treinamentos, e eu sinto essa carência, como você disse, nos líderes. Por isso que um livro como esse é um best-seller muito rápido. Um livro com 35 capítulos falando realmente das competências que os líderes precisam se desenvolver. E o interessante é que a gente percebe que esse livro são 35 capítulos de 35 autores diferentes, né? Exatamente. Ou seja, são 35 visões ou 35 formas de colocar essa liderança em prática, correto? Correto. Né? O Marcelo Simonato, que foi coordenador, ele convidou 35 profissionais em diversas especialidades para apresentar suas experiências. E aí tem capítulo falando sobre feedback, tem capítulos falando sobre outras ferramentas. Então, realmente, é um livro completo que o líder, lendo e colocando em prática, né? O famoso chá. Né? Buscar conhecimento, desenvolver habilidade, mas tem que ter atitude para colocar em prática. Aliás, o Marcelo Simonato já esteve aqui 2 vezes, né? Cidadão de Itu. Qualquer hora ele convida a gente para ir lá para Itu, porque ele vai oferecer, né, um almoço para a gente lá, um churrasco, né, Marcelo? Marcelo, quando quiser, volta aqui no café também. Mas, Mauro, falando sobre liderança ainda, você disse que os líderes hoje, eles estão carentes, né, de um procedimento, né, de liderança. Você entende que existe um procedimento correto ou nós podemos ter várias versões de uma liderança? Não, tem várias versões de liderança. Né? Eu trabalho, por exemplo, nas minhas palestras, os vários estilos de liderança. Eu entendo que o líder precisa trabalhar todos e aplicar cada um deles conforme realmente a necessidade. Vamos a algum exemplo. Né? O estilo autoritário, né? Que não está muito na moda, mas às vezes, se você tem um problema, o líder tem que ser naquele momento autoritário. Não dá para dizer, gente, vamos fazer uma reunião para fazer um brainstorm para decidir o que vai fazer. Não, naquele momento ele tem que ser autoritário. Agora, já o estilo participativo é bem interessante para quando você reúne as pessoas, discutem o problema, todos vão dar ideias para achar a solução e aí você encontra um ponto. Aí você tem um líder coach, aquele preocupado em desenvolver os liderados. Tem um líder afetivo. Imagina, já aconteceu comigo. Estou lá no trabalho, chego a colaboradora para trabalhar e eu vi que ela estava chorando minutos antes. Como que eu poderia deixar ela trabalhar daquele jeito? Chamei ela para uma sala. O que aconteceu? Ela começou a chorar, contando que tinha brigado em casa com o marido. E ali, naquele momento, eu fui um líder afetivo. Eu ouvi ela e dei força para ela realmente poder resolver e trabalhar. É interessante isso que você falou a respeito do líder autoritário. Há 2 anos atrás, eu tenho uma memória muito boa para as entrevistas que eu faço aqui, e há 2 anos atrás, mais ou menos, eu entrevistei Claudinei Fullman, que você certamente conhece, e ele falou, ele citou um exemplo, né? Se o negócio está pegando fogo aqui, não dá para você pedir, por favor, para as pessoas saírem das salas, tem que mandar, sai imediatamente. Mas são casos assim muito esporádicos que você vai utilizar desse recurso. E mesmo utilizando esse recurso, eu imagino que depois tem que dar a compensação, né? Casos e casos, a compensação, porque às vezes o liderado percebe que o líder acertou em ser autoritário. Vou dar um exemplo. Eu estava numa palestra, 18h30, 19 horas, numa empresa, com 20 líderes, e daqui a pouco, era uma transportadora, e daqui a pouco entrou o diretor. Pessoal, eu vou pedir desculpa, vou ter que parar um pouquinho o treinamento, porque tivemos aqui agora um pedido emergencial de remédio que tem que ser transportado agora, e nós já fechamos, não temos mais ninguém na transporte. Então eu preciso da ajuda de todos vocês para colocar as caixas dentro do caminhão, para o caminhão partir. Eram líderes, né, que não têm esse hábito, só que naquele momento é liderança autoritária. Precisamos fazer isso e pronto. Ainda que ele explicou, né? Explicou, mas o mais legal, ele como diretor foi lá e ajudou a carregar. Eu até fiquei com vontade de ajudar, mas eu fiquei observando aquilo que foi fantástico. Todo mundo ali ajudando, e depois voltamos para o treinamento e continuamos. O que eu quero dizer é o seguinte, naquele momento não dava para o diretor falar, pessoal, gostaria de saber se vocês têm alguma ideia de como nós resolvemos o problema. Vamos fazer um brainstorm de meia hora que não dá tempo. Não dá tempo.
Tá certo, muito bom. Mauro, nós vamos fazer um intervalinho agora, porque a gente tem muito que falar sobre liderança. Eu quero aproveitar um pouco essa experiência sua na liderança esportiva, tá bom? A gente está falando tanto de esporte ultimamente, né? A gente volta daqui a pouco no Café Corporativo. Pessoal do Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero falar sobre a síndrome do pôr do sol. A síndrome do pôr do sol, ela acomete idosos portadores de demência em fase inicial ou intermediária no final da tarde, onde nossos neurotransmissores, mas não vou entrar nesse detalhe que é uma reação neuroquímica, que faz com que o idoso fique mais agitado, confuso e sempre tenha o desejo de ir para algum local, que não necessariamente esse local existe ou já existiu, certo? Então, isso faz com que cause um sofrimento tanto para a família quanto para o idoso. Há maneiras de minimizar esses atos, mantendo o idoso sempre ativo durante o dia, não deixando ele cochilar no finalzinho da tarde ou início da tarde, deixando ele sempre disposto. Outra maneira, em casos mais restritos, há uma necessidade sim de que ele seja medicado, mas isso é com o médico de confiança da família, tá bom? Espero ter ajudado. Até logo. Tchau, tchau. Voltamos aqui para o segundo bloco do Café Corporativo. Legal, né? A gente vê o Edivaldo falando a respeito desse tema dele, que é longevidade. Aliás, o Edivaldo cumpre um papel muito interessante aqui na nossa sociedade, que é cuidar de pessoas já veteranas, pessoas que já contribuíram bastante com a nossa sociedade. E curioso é que essas pessoas têm muita coisa para ensinar e às vezes a gente não presta atenção. Começar a prestar um pouco mais atenção nos mais idosos também. Mauro, falando em prestar atenção, eu vi que você está com um livro aí na mão, aqui nos bastidores você falou para mim que o livro ia ser de presente, eu estou esperando meu livro. Exatamente, estamos falando aqui do livro Liderando Juntos e eu trouxe esse exemplar para você. Muito bom. O Liderando Juntos, que é um livro que, pelo que o Mauro já estava me contando aqui, são vários autores, né? Eu já estou vendo aqui que tem gente boa, né? Ó, Isabel, Glauciana, tem gente muito boa aqui. O Marcelo Simonato, olha aí, já viu o capítulo dele aqui, Marcilene. Pessoas que com certeza têm uma bagagem muito grande e que vão poder, né, trazer esse conhecimento para a gente. Agora, falando em liderança, Mauro, você falou dos 3 pilares, né, da liderança. Repete para nós quais são. Então, no meu capítulo eu falo que o líder precisa direcionar, motivar e desenvolver, né, o colaborador. Uhum. Como que é então? Direcionar, motivar e desenvolver. E quando você fala em direcionar, o que você quer dizer com direcionar? Então, mostrar o que realmente ele espera do colaborador. Então, até tem uma historinha assim. Alguns empresários foram visitar a fábrica da Coca-Cola. E aí, vindo assim no corredor, tinha uma faxineira limpando. E chegaram e perguntaram para ela: o que você está fazendo? Ela respondeu: ajudando a vender Coca-Cola. Então, ela mostra que ela tem a real noção da importância dela. Porque ela está deixando o ambiente limpo para que todos os outros colaboradores possam, né, desempenhar as funções. Então, é importante que o colaborador entenda, né, a real importância dentro da empresa. É interessante que você não está falando de uma atividade que é mais importante do que a outra, né? Todas as atividades são importantes. Todas. Um outro exemplo que eu gosto de dar nas minhas palestras, né, uma academia, né, onde tem, por exemplo, a recepcionista como primeiro contato do cliente. Ela tem função importante de estar recepcionando com um sorriso, um bom dia, boa tarde, boa noite. Ela tem a mesma importância do professor que depois vai dar os exercícios. E ela não tem a formação, não é verdade? Ela não tem a formação em educação física, mas ela sabe atender o cliente. E se não fosse o atendimento dela, talvez aquele cliente nem entraria para a parte técnica. Exatamente. Então, cabe o líder estar identificando realmente e dar treinamento para cada um dos profissionais. E isso serve para qualquer tipo de empresa. Legal. E aí você está falando aqui também da equipe motivada. Olha só que interessante. Não adianta você ter uma estratégia que conduz à vitória se não tiver uma equipe comprometida com os resultados da empresa. É isso? Exatamente.
No mundo utópico, a gente falaria que todo mundo tem que ter automotivação. Tá. Só que a realidade não é essa. Sim. Não, né, na minha metodologia, o líder precisa estar motivando diariamente seus colaboradores. E como motivar? Então, por exemplo, os profissionais, eles buscam crescimento dentro da empresa. Então, uma dica aqui, você pode pensar no nível de maturidade do seu colaborador para uma determinada tarefa. Vamos supor que seja grau 8. Pegue uma atividade que exija um grau 9 e faça com que ele desenvolva aquela tarefa. Ele vai estar se motivando porque ele está aprendendo algo mais. Então, o que eu digo é o seguinte, cada colaborador tem que entrar na segunda e sair na sexta, como essa semana eu me desenvolvi. Essa semana eu aprendi algo novo. Ele tem que perceber que ele leva alguma coisa para casa além do salário Exatamente. dele, né? Porque assim, lógico, seria o fundamental ele entender que ao longo do tempo ele tem como crescer de cargo. Mas muitas empresas pequenas não têm tantos cargos assim para crescer verticalmente. Sim. Às vezes tem que ser horizontalmente. Então, cabe ao líder estar estimulando com conhecimento, com desenvolvimento. E aí você já entrou no desenvolvimento, que é o terceiro pilar. Eu acho interessante que nem sempre é dentro da empresa que você vai fazer aquele cara crescer, né? Porque se eu contrato uma pessoa hoje, que nós estamos aí em maio de 2021, e essa pessoa vem trabalhar comigo até janeiro de 2022, ela foi extremamente útil ao longo desse período. Não tem problema que em fevereiro de 2022 ela não venha mais trabalhar comigo. Você concorda com isso? Concordo. É pior, né? Não, contar uma história, então. Eram dois empresários conversando e um chegou para o outro. Pô, você está investindo em desenvolvimento para os seus colaboradores? E se amanhã eles largarem você? Aí o outro respondeu, pior é se eu não buscar o desenvolvimento deles e eles ficarem comigo. Aí complicou. Aí complicou. Então o líder precisa realmente estar buscando o desenvolvimento, o aprimoramento das competências. E aí é simples, por exemplo, reuniões semanais, né, de alinhamento. De repente você pode reservar os últimos 15 minutos da reunião semanal para compartilhar um vídeo de 5 e sobram 10 para todo mundo discutir. Muito bom. Ou o que eu fiz agora durante a pandemia com a minha equipe. Nós, toda sexta-feira, das 15 às 17, tínhamos uma reunião de desenvolvimento, onde na segunda eu compartilhava um texto, um tema. E eles, durante a semana, tinham que estar estudando. Tinha que trabalhar aquilo. E aí, no online, cada um tinha 5 minutos para trazer insights, ideias. E aí foi muito interessante, todos cresceram com ele. Mauro, eu quero entrar num outro assunto agora que eu já falei desde o início do segundo bloco, do final do primeiro bloco, eu falei que eu queria trabalhar isso com você, que é a experiência esportiva, né? Eu trabalhei já com diversas pessoas que vieram do esporte, tá? Eu tive alguma oportunidade de trabalhar com o Bernardinho, eu tive oportunidade de trabalhar com líderes dentro da empresa que eu trabalhei, né? Que traziam algum tipo de conhecimento do esporte. O que você entende que o esporte pode colaborar com o mundo corporativo? Muito, né? Porque o esporte competitivo, o atleta, ele precisa estar motivado, tem que estar focado, tem que ter estratégias. Na empresa, a mesma coisa, né? Os colaboradores têm que estar motivados, tem que ter uma estratégia definida para atingir os objetivos. Então, realmente, liderança e esporte, mundo corporativo, tem tudo a ver. E quem influencia quem? Você acha que é o esporte que influencia a empresa, porque está mais desenvolvido, tem um investimento numa liderança de ponta, ou é a empresa que incentiva o esporte e num determinado momento o mundo esportivo percebeu que poderia trabalhar com a liderança corporativa? Eu acho que os dois têm muito a trocar, né? O esporte tem muito a aprender com as empresas, né, que têm aí suas estratégias, e vice-versa. Mas falando de liderança, o líder tem um papel fundamental no esporte. Então eu conto nesse meu capítulo, eu conto a minha história em 2000. Né? 21 anos atrás, eu levei uma equipe de futebol de base para disputar 2 eventos na Europa, Espanha, como técnico, né, e gestor. No primeiro campeonato, nós fomos muito mal. Né? Os atletas realmente
estavam se adaptando, e eu tinha um atleta que era o top, e ele tinha um sonho de virar atleta profissional. Então eu cheguei no final, acabou o primeiro torneio, chamei ele de lado e fiz esses 3 pilares com ele. Eu mostrei, William, você tem que acreditar mais em você. Quando você pega a bola, você pode partir para cima. Ele tinha o estilo do Denner, para quem lembra. Então eu direcionei, eu lembrei ele que ele pode fazer. Eu motivei lembrando dos sonhos dele. Ele tinha o sonho de ser profissional, de ser atleta profissional. E aí eu motivei ele dizendo que você tem aqui uma oportunidade de se apresentar para o mundo. E desde o momento eu lembrei dos nossos treinos aqui no Brasil. Segundo evento, ele arrasou. Nós na final perdemos de 1-0, fomos vice-campeões. Mas na noite da final teve a premiação de melhores atletas. Ele ganhou o troféu de melhor atleta do evento. Então, eu entendo que eu, como papel ali, que eu lembrei ele, o que ele podia fazer, eu motivei. Então, como líder, eu tive um papel ali fundamental para ele, como atleta, desempenhar bem. E vamos fazer um paralelo com as organizações. O líder tem um papel de pegar seus colaboradores e direcionar, motivar para que cada um desempenhe seus papéis da melhor forma possível. Muito bom. Mauro, eu vou agradecer a sua presença aqui no café, vou dizer que foi bastante rica. Bom, eu estou vendo aí a manifestação da nossa equipe aí já feliz aí com a tua participação e espero que eu tenha outra oportunidade aí no futuro de te entrevistar novamente. Aguinaldo, eu que agradeço estar aqui podendo conversar sobre liderança, fico à disposição. Muito bom. Nós voltamos daqui a pouco, depois do intervalo, com mais cafeína. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo. Mais cafeína é um quadro que existe num momento onde a gente conversa um pouco a respeito de que conclusões nós chegamos com essa entrevista, né? E o Mauro falou bastante aqui a respeito de liderança. Eu gosto do conteúdo do Mauro porque ele traz um conteúdo simples e objetivo, né? Ele não é um conteúdo que talvez eu pudesse... Às vezes a gente vê conteúdos mascarados. Não, o Mauro é simples, é objetivo, é prático, ele exerceu aquilo. E ele falou agora no início sobre essa situação do jogador de futebol, né, do garotão, né, jovem, que estava um pouco acanhado para desenvolver o trabalho dele, mas que posteriormente foi considerado o melhor jogador do torneio. O líder nem sempre é aquele cara que vai lá realmente fazer junto com o colaborador. A gente tem visto muito nos últimos tempos aquela diferença entre chefe e líder. Muitas vezes a gente vê aquele quadrinho, o chefe mandando e o líder fazendo junto. Nem sempre, aí é uma teoria aguinaldiana, tá? Não sei se o Mauro vai concordar com isso, aí pode ser que o Mauro não concorde, mas eu entendo que o líder, ele muitas vezes também ele não vai poder fazer. Nem todo líder sabe fazer exatamente aquilo que ele está pedindo para a equipe fazer. Eu posso ser líder de uma equipe técnica sem ser técnico naquilo. Tá? E aí, nesse caso, o que eu peço é o objetivo, eu peço foco, eu trabalho direcionamento, eu não necessariamente preciso saber a técnica. E isso é uma coisa que fica muito confuso, porque muitas vezes algumas equipes tendem a não aceitar a liderança de um determinado líder, alegando que ele não sabe fazer a parte técnica. Mas ainda assim, isso é uma responsabilidade do líder, de se fazer inserir, de gerar na equipe essa aceitação, essa absorção. O líder precisa mostrar que ele pode ser útil, que ele tem o que oferecer, que ele tem o que ensinar, que ele tem caminhos, bons caminhos para onde direcionar a equipe. Uma equipe só vai seguir o líder se ela perceber que aquele líder vai levar a equipe para um lugar bom. Então a pergunta que eu gostaria de fazer para você, que já é líder ou que tem o desejo de ser, qual é a sua visão? Para onde você vai levar a sua equipe? Que direcionamento você vai dar? Você é líder buscando os teus objetivos ou você lidera com o objetivo dos outros? Porque
Se você liderar com seus objetivos, você pode até conseguir, em algum momento, algum tipo de adesão, mas por pouco tempo. Agora, se você liderar com o objetivo da sua equipe, se você conseguir juntar o objetivo da empresa com o sonho de cada um, pode ter certeza que você vai ter uma equipe muito forte, muito competitiva, e quando a equipe é competitiva, a qualquer momento ela corre o risco de ser campeã. Então essa é a mensagem do Café de hoje. Desejo a vocês uma excelente semana. O nosso Café Corporativo volta na próxima terça-feira aqui no canal 25, mas enquanto isso você pode também nos seguir pelas nossas redes sociais, em especial o nosso YouTube /Café Corporativo. Até a próxima semana.